Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esta tão rica oportunidade que nós temos de nos reunirmos para tributarmos a Ti, ó Deus, culto. Tu és digno de culto, de honra, de glória e louvor. É um privilégio para nós podermos fazer parte daqueles que cultuam a Ti na face da terra. Obrigado por tudo que nos deste neste dia. E agora, Senhor, fale conosco através da Sua palavra. Nós oferecemos a Ti o nosso coração aberto, a nossa vontade, o nosso desejo de ouvir, entender e praticar a Sua palavra. E pedimos que o Teu Espírito Santo use ela e fale conosco. Em nome de Jesus oramos a Deus. Amém. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 46. Diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. A cura do filho de um oficial romano, um oficial do rei, não é aquela mesma que está registrada aqui, não é aquela mesma que nós conhecemos do centurião. O centurião era um oficial romano, mas o fato se deu com outra pessoa e em outro lugar. Aqui, para não confundirmos, é um outro caso. É quando Jesus volta, aqui diz, de novo, ele já esteve em Caná da Galileia, lá onde ele foi com Maria, convidado para o casamento, e acabou o vinho, e ele transformou água em vinho, e ele fez o primeiro sinal no seu ministério, e também o primeiro milagre em Caná da Galileia. Lá aconteceu este milagre, em Caná da Galileia, e Jesus agora está voltando para Caná da Galileia. É lá que vai acontecer este segundo milagre, que é a cura do filho de um oficial do rei. Então são dois casos distintos. Nós vamos aprender nesse texto que o Senhor observa o modo em que as pessoas creem em Deus, ou nele, como filho de Deus. Às vezes nós desprezamos o modo, achamos que uma vez que você crê, o modo como você crê não importa. E às vezes o modo como uma pessoa crê ou faz uso da sua faculdade, a sua capacidade de crer, de exercer a sua fé, acaba destruindo tudo que ele poderia receber por meio da fé. Então tem gente que crê de muita forma, tem gente que crê que Deus é Deus quando ele faz um milagre. Se ele não fizer um milagre, ele não consegue crer que Deus existe, que Deus é Deus.
Apesar de isso ser uma verdade, e uma grande maioria do povo de Deus acredita em Deus assim, Jesus orienta o oficial que ele estava crendo de um jeito, que ele falou, é só assim que vocês sabem crer, vocês não conseguem crer de outra forma. E tem gente que crê pior do que isso ainda. Tem gente que, em vez de crer que Deus é Deus depois que ele faz milagre, tem gente que crê que qualquer milagre, quem faz é Deus. Tem gente que crê que uma vez que tem um poder sobrenatural, um milagre aconteceu, ele não quer mais saber o que está por trás disso. Ele acha que quem faz milagre é Deus. Diferente daquele que crê em Deus depois que Deus faz um milagre. Ele crê que uma vez que há milagre, é Deus. E abaixo desse nível que nós estamos falando, tem o jeito pagão de crer. Cada um crê do modo dele. Crê que é mais ou menos como ele pensa. Crê que vai acontecer mais ou menos como ele acha. Crê que Deus é parecido com o que ele imagina. É o modo dele de crer. Às vezes não tem a preocupação de ver se esse modo é eficaz. Se esse modo é o jeito bíblico de crer. Porque tudo que a gente faz na vida tem o jeito de fazer. Não tem uma operação simples que você faz na sua vida que não tem o jeito de fazer. Tem o jeito de alimentar, tem o jeito de higienizar, tem o jeito de se tratar, tem o jeito de medicar, tem o jeito de curar, tem o jeito de fazer, tem o jeito de remendar. Para tudo tem um jeito, tem um modo. As coisas que a gente faz, ninguém faz tudo desordenadamente. Quem vai cozinhar não diz assim, olha, faça de qualquer jeito. Não, tem um jeito de fazer. Quem vai edificar, ninguém vai dizer para ele, olha, faça de qualquer jeito. Faz aí de qualquer jeito. Não, tem um jeito. Tudo. No nosso dia, na nossa vida, em tudo que nos rodeia, em tudo que fazemos, nas coisas menores e nas maiores mais ainda, existe o jeito certo de fazer. Existe o modo eficaz de se alcançar os resultados daquilo que se propõe. E nós já falamos aqui num outro culto, que se Deus existe, se Deus não existe, então esquece. Mas se Deus existe, então existe um jeito único de viver. As pessoas que desconhecem esse jeito único de viver, elas estão vivendo erradamente e pagarão caro por isso. Porque quando você ouve Deus falando, ordenando e orientando a vida, Ele está dizendo, é assim que se vive. Ninguém tem o direito, uma vez de posse da vida, falando assim, olha, eu vou viver. Ele pode até fazer isso, mas não impunemente. Assim como você não pode mexer em nada que funciona, que foi criado para funcionar, de qualquer forma, impunemente. Se você mexer na fórmula original de qualquer coisa, tem sequelas. Você pode fazer? Pode, mas não sem sequelas. Também com a vida. A pessoa pode fazer o que ela quer? Pode. Pode crer do modo dela? Pode. Mas talvez tudo isso se torne inútil para ela. Então Jesus vai nos ensinar nesse texto que existe um jeito eficaz de crer em Deus. Existe um jeito de crer em Deus que é o jeito que Deus quer ser acreditado, que é o jeito que é o jeito natural, para que ele não seja confundido com uma divindade qualquer que uma vez que faça um milagre, pronto, ele é Deus, ocupa o lugar de Deus. Por quê? Porque ele fez um milagre. Então Moisés, quando foi falar com o faraó e transformou a vara em serpente, os magos também fizeram. E aí, quer dizer que eles são iguais a Deus então? Não, eles tinham um determinado poder e eles fizeram a mesma coisa que Moisés fez, mas Deus continuou operando na vida de Moisés e daqui a pouco ficou desmascarado que aqueles milagres que eram feitos não era pelo poder de Deus e não era o jeito de Deus operar. Então, queridos, o nosso texto ele começa quando de novo Jesus vai em Caná da Galileia, num casamento, transformou água em vinho, e Jesus está de novo onde ele já fez um grande milagre. Olha que interessante. É bem provável que Jesus ficou marcado naquela região
porque nunca até então alguém tinha transformado água em vinho. E agora Jesus está voltando para Caná da Galileia e corre a notícia, sabe quem está vindo aí? O homem que transformou água em vinho. Está na nossa região. Ele está de novo aqui. Ele tinha feito outros milagres em outros lugares, mas ali nunca mais aconteceu nada de milagrosos. Foi só a água em vinho. Um oficial, ou um príncipe, do rei, provavelmente de Herodes, que é quem comandava a região, tinha um problema, um filho que estava doente. Estava para perder um filho. Não sabemos a causa da doença, mas sabemos que ele estava com febre, e a febre na época, e em muitas outras épocas, matava. Era um aviso de que a pessoa ia morrer. Se ela não fosse eliminada a causa da febre, que deu origem à febre, a pessoa morreria. Então você pode imaginar Jesus em Caná da Galileia, ali ele era conhecido como quem transformou água em vinho, e agora um oficial do rei, todo uniformizado, ele é uma pessoa importante, mas ele tem um problema na vida dele que o limita. Ele está sofrendo porque tem alguém que ele ama muito e que ele não pode ajudar essa pessoa. É o filho dele. No versículo 47, nós vemos aí então a fé que vem da dor. Tendo ouvido dizer que Jesus viera à Judéia da Galiléia, foi ter com ele e rogou. Um oficial dessa patente, romano, nação que subjugava Israel, não trataria um judeu com tanta bondade. Mas ele conhecia alguma coisa de Jesus e ele estava abatido pela sua limitação. O filho dele vai morrer. Então você pode imaginar comigo um homem tão feliz em ter a posição que tem, em chegar onde chegou, mas por outro lado, ele está sendo destruído por dentro, porque ele está perdendo o filho por uma doença, e ninguém no império pode ajudá-lo. Aí ele ouve falar de Jesus. E quem falou de Jesus para ele, com certeza falou que Jesus é um Deus que opera milagres. Porque o que ele queria era um milagre. Então essa fé que vem da dor o levou a se humilhar, Ele estava sofrendo, seu filho está morrendo, ele foi até Jesus e rogou que Jesus fosse curar seu filho. Se o texto parasse aqui, eu diria, isso vai ter um final maravilhoso já, porque ele tem fé, ele chegou educadamente, ele falou, olha, se o senhor descer comigo e for na minha casa e orar pelo meu filho, ele vai ser curado. Tinha essa fé. Acho que qualquer um de nós diríamos, basta. É tudo que você precisa. Ele tem poder, você crê no poder dele. Aí Jesus fala uma coisa surpreendente, que nós nunca imaginaríamos que ele ia falar isso. Você não conhece uma outra maneira de crer em Deus? A não ser vendo um milagre? Porque é um meio mais comum da gente ficar seguro de que Deus operou, aconteceu um milagre. Eu já vi testemunho de gente que acabou chamando doenças para a sua própria vida, porque ele queria ter uma experiência com o poder de Deus de curar. Inclusive uma irmã, ela queria tanto ter uma experiência de ser curada poderosamente, que acabou contraindo uma doença incurável, para ter a experiência de que Jesus a curou. Mas quanto sofreu por essa incredulidade? Quanto chorou? E Jesus está questionando esse modo. Se eu não tivesse ouvindo Jesus falar aqui, eu diria, olha, esse modo é elevado, porque a maioria das pessoas, cada um crê do seu jeito, cada um crê como quer. Agora, se a pessoa percebeu que Deus fez um milagre e ele creu, que ótimo, maravilha, glória a Deus. Jesus parece meio desapontado com o oficial, porque Jesus viu que ele estava firme. Se o senhor for em casa e orar por ele, ele vai ficar curado. Você só consegue crer assim? Eu diria para Jesus, Senhor, todos nós aqui cremos assim. Se Jesus ir na tua casa e curar você de um mal incurável, você não vai crer que Ele é Deus? Eu diria, Senhor, todos nós cremos assim. Mas Ele vai dizer, tem um outro jeito de crer. Esse
não é um jeito eficaz, embora seja um jeito, ele não é o único e não é o melhor, não é o mais eficaz. Porque se Deus, então, não operar um milagre, para nós ele não é Deus. É como se o milagre fosse uma autenticação da sua divindade. É como se nós reduzíssemos esse Deus que nós acabamos de cantar, quão grande é o meu Deus, a um operador de milagres. E onde nós não detectarmos um milagre, ele não será reverenciado, crido, adorado e honrado. É como se Jesus estivesse falando isso para mim. Quer dizer que se eu não te atender na sua fé, do seu jeito que você crê, eu não existo. Eu não sou Deus. Não tem mais nada fora de um milagre onde você possa me perceber. Não existe nada anterior a isso na sua vida. Veja que o texto é cuidadoso em dizer que Jesus já tinha feito um grande milagre lá. Então, se Jesus já fez um grande milagre em algum lugar, por que eu tenho que condicioná-lo a um outro milagre para crer de novo? Se eu identificar na minha vida que Jesus já fez algum milagre nela, me transformando, me mudando, me salvando, me curando, me orientando, é um lugar que Jesus já fez alguma coisa? É. Então por que eu estou condicionado ainda a Ele me provar que Ele é Deus? Eu diria, Senhor, eu nunca pensei nisso. De repente nós somos arrastados a crer de uma forma não tão eficaz. E às vezes nos frustramos porque a nossa fé nem sempre traz resultados. O problema não é Deus. O problema não é a capacidade de Deus. O problema é o modo como nós cremos. Nem sempre um modo eficaz. Quando Jesus disse, se você não ver sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, ele está dizendo, é claro, quando você vê, seus olhos convencem a sua razão, e a sua razão diz para o teu espírito, você não tem outra alternativa, você tem que crer, olha aí, ó, contra fatos não há argumentos. Como não crer? Você viu? Mas Jesus já havia dito numa outra oportunidade, bem-aventurados são os que não viram e creram. Falou para Tomé, Tomé, agora, porque Tomé falou, eu não consigo crer sem ver. Aquele homem que eu vi na cruz sexta-feira, apareceu para vocês hoje, domingo, ele mesmo, era ele. Falou, não, eu tenho que pôr o dedo lá onde eu vi os cravos, eu tenho que pôr o dedo lá onde eu vi a lança entrar. Tomé disse isso numa reunião que Jesus apareceu para os discípulos e ele não estava. 8 dias depois, Jesus apareceu de novo. E na próxima, Tomé estava. Quem foi que falou para Jesus que Tomé havia dito que ele só acredita vendo? Jesus foi direto em Tomé. Entrou na reunião, falou, paz seja convosco, falou, Tomé. Olha, uma conversa de bastidor, hein? Tomé não disse oficialmente no púlpito da reunião, dizendo, não, ele disse nos bastidores. Eu não acredito. Eu tenho que ver, eu tenho que pôr o dedo lá. Uma conversa de bastidor, Jesus chama Tomé e diz assim, Tomé, vem cá, coloca aqui o dedo. Toca aqui, ó, vê que sou eu mesmo. Veja, olha aqui do meu lado, onde a lança entrou, coloca teu dedo aqui, Tomé, vem cá. Senhor meu, Deus meu. Falou, agora porque você viu, você creu, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus disse, tem gente na terra que não precisa de ver nada para crer em Deus. E eles são mais felizes que vocês. São mais realizados, têm experiências melhores, têm resultados melhores, porque eles não dependem dos olhos. Eles não dependem de uma aprovação do olhar para convencer a razão, para sossegar o espírito e dizer, agora você tem que crer. Está registrado em cartório, está oficializado, está visto, está reconhecido firma. Agora você tem que crer em Deus. Deus está aqui, olha o milagre aí. Não, tem muitos milagres que não vêm de Deus. Embora essa seja uma forma de crer, mas não é a única e nem a mais eficaz. E aqui Jesus ressalta isso dizendo que só tem esse modo de crer.
Não consegue ver Deus de uma outra forma? Quando ele fala isso, em vez de dizer, olha, eu vou, ou vou orar daqui mesmo, vou dar ordem aos anjos. Enfim, Jesus cada vez ele fazia de um jeito, ele é Deus, ele não está condicionado a nenhuma regra, e o que ele vai falar aqui, o que ele vai fazer, ele nunca tinha feito. Quando ele fala isso para o oficial, você não sabe crer de uma outra forma? Ele falou, Senhor, meu filho está morrendo, desce comigo, antes que ele morra. Veja que ele tinha uma fé até morrer, igual a de Maria e Marta. Quando Jesus chegou lá que Lázaro tinha morrido, ela falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido agora, ele já morreu, então agora... Veja Deus colocando abaixo da morte. Os irmãos percebem isso, amém? A morte é um espírito que já foi vencido por Jesus e deixará de existir no determinado tempo, mas já foi vencida. Jesus venceu a morte quando a morte não o pôde deter. Ela tem o seu curso de existência. Mas a fé de Marta e de Maria era uma fé que deixava Deus abaixo da morte. Falou, Senhor, agora morreu, então acabou. Nós, às vezes, temos uma fé menor do que essa de Marta e Maria. A gente fala, agora ele saiu da igreja, então já era. Agora ele está fazendo isso, então parece que Deus deixou de ser Deus, que não pode mudar situações. Agora aconteceu isso, agora saiu um resultado, agora. Não, Deus não está limitado a nada disso. O Senhor vem porque ele vai morrer. Depois que ele morrer, não acredito mais. Ele não disse isso, mas ele falou, vem porque ele está morrendo. Quando ele disse, vem porque ele vai morrer, antes que morra, Senhor, vem antes que morra, ele disse. Ele tinha fé que Jesus poderia fazer isso antes da morte chegar. Que Jesus, estando lá presente, ele ia orar, ele ia tocar, ele ia ungir, ele ia erguer a mão, ele ia ordenar os anjos. Enfim, ele tinha fé que alguma coisa Deus poderia fazer. Uma vez que ele morresse, nada poderia ser feito. Mas o que ele não esperava era o que ele ia ouvir de Jesus. Jesus, em vez de falar, eu vou orar daqui, eu fazer qualquer coisa, Jesus falou para ele assim, vai. Não tem duas palavras, é uma só. Ele falou, vai. Ele falou, vem Jesus. Ele falou, não, vai. Teu filho vive. Pensa comigo. Longe dali, 32 quilômetros, máximo que poderia dar. A região pode ser um pouquinho menos. Tem uma pessoa ardendo em febre, vai morrer a qualquer momento. E num outro lugar, tem duas pessoas conversando. Jesus e o oficial do rei, ele falou, vai, teu filho vive. Não foi um grito, não foi um brado, não foi uma oração, não foi um clamor, não foi um pedido. Ele falou, vai. Para a gente conhecer Deus de um modo que a gente não conhece. Como que esse vai entrou lá no corpo do menino e venceu a febre? Vai, lá na distância. Esse vai venceu essa distância e produziu vida, saúde no corpo do doente. Aí você fala, mas é claro, pastor, nós sabemos que Deus tem esse poder. Sim, mas eu estou admirando aqui, é o oficial crer nisso. Ele falou, eu creio, e foi. Sabe o que ele me diz? Um oficial está se humilhando, ele está todo uniformizado. Jesus é um judeu simples. O homem está paramentado, ele é respeitado, ele tem servos, ele tem comandantes. Ele está tratando Jesus com educação, o chama de Senhor e implora. E Jesus diz para ele, vai. Não é assim, olha, vem cá, vou te explicar, eu tenho poder, e a hora que eu falar vai, você pode confiar. Não, não tem esse convencimento. Não tem uma orientação para estimular a fé. Jesus desafia aquele homem a crer de um modo diferente como ele cria. E ele acreditava de um jeito que nós acreditamos e até mais. Ele acreditava que se Jesus estivesse lá, o milagre ia acontecer e que se Jesus chegasse antes da morte, dava tempo e seria resolvido o problema dele. Por isso que ele estava ali. Mas ele não imaginou que ele seria desafiado por Jesus a crer de uma forma diferente. Nós que cremos em Deus, sabemos pela palavra do que Deus é capaz, problema nenhum ele falar vai. Para nós está tudo certo. Mas para o oficial não, ele é um romano.
Ele não é um religioso, ele não é um teólogo. E Jesus fala, vai. Você só sabe crer desse jeito aí depois que vê milagre? Vai ser de um outro jeito. Vai, teu filho vive. E o texto diz, e ele creu e partiu. Não fez uma pergunta. Foi embora. E quando ele está chegando perto de onde estava o seu filho, provavelmente sua casa, uma longa distância havia se percorrido, isso leva tempo. Os servos dele, ele tinha servos, vêm de encontro, e disseram para ele exatamente a fala que Jesus havia dito: olha, teu filho vive. Senhor, teu filho vive. O que Jesus havia dito, vai, teu filho vive. Ele falou assim, que horas isso aconteceu? Vocês que estavam com ele, que hora que a febre o deixou? Eles disseram, às 13 horas, hora sétima. Ele falou, foi exatamente a hora que ele falou, vai. Quando ele disse, vai lá, e ele creu, naquele momento a febre o deixou. Ele constatou que foi precisamente a hora que Jesus havia dito, vai, teu filho vive. Ele não orou, ele não pediu nada a Deus, ele não deu ordem aos anjos, ele desafiou o oficial a crer em Deus por um caminho nada convencional, de um modo nada religioso. Que gostoso se a gente conseguisse crer assim, né? Que bom se nós crescermos na fé a ponto de entender que Deus pode fazer de qualquer jeito, Ele é Deus. Mas o mais importante é quando Ele faz de um jeito inesperado e nós respondemos com fé. Porque responder com fé quando vai acontecer do jeito que você espera, isso é meio natural. Quando você já criou um caminho para a tua fé ser consolidada, é meio natural. Mas quando Deus te desafia a crer de um modo que você nunca creu, não é tão simples assim. Quando ele perguntou das horas e confirmou que foi às 13 horas, ele falou, foi exatamente naquela hora. Ele reconheceu e creu, e dessa forma toda a sua casa creu também. Olha, estou falando da casa de um romano. E esse foi o segundo milagre em Caná da Galileia. Então, queridos, finalizando, quando eu estava lendo esse texto, meditando nele, eu pensava que nós somos desafiados a crer num nível mais elevado do que a religião propõe. Porque assim como Jesus chegou em Caná da Galileia, onde ele já havia feito um milagre, a minha vida também é um lugar que ele já fez algum milagre. A sua vida também é um lugar onde Jesus já fez alguma coisa. Amém? E quando ele chega aí, e de repente ele encontra nesse lugar que ele já fez alguma coisa, uma situação, humanamente falando, fora de controle. Minha vida, mesmo sendo um lugar que Deus já fez algum milagre, às vezes eu posso estar vivendo situações que me limitam, fora da minha capacidade de resolver, um filho se perdendo, um filho morrendo, alguma coisa acontecendo. E aí nós temos a boa notícia, que Jesus está por perto. A nossa vida é um lugar que Jesus está por perto. Amém? Olha aqui, parecido com o texto. A minha vida é um lugar que Jesus já fez alguma coisa, a minha vida é um lugar que Jesus está por perto, a minha vida é um lugar que está acontecendo coisas que me leva a crer a fé que vem da dor, que me leva muitas vezes a crer de um jeito que eu já conheço, de um jeito que já aconteceu, e quando eu estou esperando que Jesus vai fazer do meu jeito, ele fala assim, você só sabe crer assim? É o único jeito que você crê? Deus para você é desse tamanho? Ele tem que fazer um milagre, para os seus olhos aprovar, para a sua razão confirmar, para convencer o seu espírito, para você falar glória a Deus. E aí a gente como oficial diz assim, eu nunca esperei que ele ia me dizer isso. Achei que ele ia ficar feliz de eu crer que ele pode fazer um milagre em mim. Mas o que Jesus queria não era humilhar o oficial, Jesus queria desafiá-lo a crer num nível que ele não conhecia ainda. E eu creio que nós que viemos
para ouvir essa palavra que Deus preparou para nós, que Deus fala com quem vem, é para nos desafiar a crer em Deus de uma forma que às vezes nós não cremos ainda, sem aquele caminho convencional, de um jeito que Deus é um Deus que fala um simples vai, num tom baixo, à distância, e no dia seguinte ou algumas horas depois, que hora que foi que o menino ficou curado? Ou o rapaz? Foi na hora que ele disse vai. Jesus estava querendo dizer, você consegue crer em Deus dessa forma, desse modo? Um Deus que na hora em que você crê nele, desse jeito, as coisas são deferidas? Elas acontecem? Porque o problema está mais na nossa fé do que em Deus. A Bíblia fala que é de acordo com a fé. Se é de acordo com a fé, se é a fé que determina, se o poder de Deus já está liberado, mediante a nossa fé, então nós precisamos prestar atenção no nosso modo de crer. E crer que Deus não está limitado a nada disso que a religião muitas vezes impõe. Ou uma regra, ou um jeito, não. Ele é Deus, fazendo ou não fazendo, à distância ou de perto, de qualquer forma. A bênção aqui está no fato do homem ouvir uma coisa dessa tão longe da realidade dele, que ele não esperava ouvir, mas ele creu e partiu. Não pediu explicações, não disse como assim, como vai ser, o que o senhor está dizendo, acho que eu não entendi muito bem. Falou, vai, ele foi. Pronto, só assim. E porque Jesus disse vai e ele foi, aconteceu. O outro milagre de Caná da Galileia não foi diferente. Quando disseram para Jesus, acabou o vinho, ele falou, encha as talhas de água. Os tanques grandes, servia para a purificação, para os cerimoniais. Enche d'água. Então imagine que você é o servente ou o mestre de cerimônia. Falou para Jesus que acabou o vinho? Falou para Maria? Falamos. Maria falou com ele? Falou. O que ele disse? Mandou encher o tanque d'água. E depois pegar a água e pôr na jarra e servir. O que você diria para o mestre de cerimônia? E agora? Já aconteceu isso? Não. E se você pegar a jarra e servir água para os convidados, falar que é vinho? Sabe o que Maria disse para eles? Faça o que ele disse. O que ele disse? Ele mandou pegar água e encher. Ela falou assim, faça o que ele disse. Nós precisamos ter essa sensibilidade de ouvir o que Deus está dizendo. E quando ele dizer, faça. Não é para entender. Não é para ver. Não é para provar. Não é para argumentar. Ela falou, faça o que ele disse. Ele mandou encher d'água, enche d'água. Mandou servir? Serve. Depois veio o resultado. Por quê? Porque Maria cria nesse nível. Maria acreditava nele como filho de Deus. Ela não disse assim, olha, vê primeiro, toma cuidado. Não vai causar nenhum tipo de constrangimento. Ela falou, faça o que ele disse. É absurdo? É. Mas ele disse, então faça. O primeiro e o segundo milagre aconteceram de modos nada convencional. É lá em Caná da Galileia que a gente aprende a crer em Jesus de um modo eficaz. Que o Senhor nos ajude a crer assim, amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Lembre-se, sua vida é um lugar que Jesus já fez algum milagre. Você sabe disso. Sua vida é um lugar que Jesus sempre volta. Ele mora, Ele habita, está sempre por aí. E talvez sua vida também seja um lugar que esteja acontecendo alguma coisa que você está sofrendo. Está doendo,
está te limitando, está te fazendo chorar. Você tem até procurado pelo Senhor e dito: Senhor, vem comigo, faça alguma coisa. Vem depressa enquanto há tempo. Vem, Senhor. E hoje nós aprendemos a crer nele de um modo bem pessoal, de um modo que tem a ver com o que ele fala e fala para você, modo eficaz, tem a ver com você e Deus, mais ninguém. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, quebrantados por sua palavra, cheios de gratidão. Olha, Senhor, para a nossa vida. O Senhor sabe, ó Deus, o que nos limita, o que nos assusta, o que nos faz chorar, que nos faz sofrer, a dor de quem amamos, a enfermidade, os problemas, situações da vida, ó Deus, que nos faz crer a fé que vem da dor. Mas hoje, ó Deus, nós podemos entender que o Senhor está acima de tudo isso. O Senhor está acima da morte, dos problemas, de qualquer sorte. Tu és um Deus tão grande que somente um olhar teu hálito, teu tato, o menor do seu direcionamento, ó Deus, tem poder para nos responder todas as perguntas, resolver todos os problemas e mudar radicalmente a história da nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, a ouvir a tua voz. Ensina-nos, ó Deus, a percebermos a direção. Ensina-nos, ó Deus, a percebermos o teu propósito para cada uma das situações que vivemos. Ensina-nos, ó Deus, a entendermos com clareza o que o Senhor está fazendo. Para que o teu nome, ó Filho do Deus vivo, seja glorificado no meio do teu povo. Ensina-nos, ó Deus, a crermos nesse modo que te vê como o Senhor realmente é o Deus de todas as coisas, o Deus de todas as possibilidades, o Deus que absolutamente nada foge do seu conhecimento. Que possamos entender e crer que tu és o nosso Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, olha para a vida de cada um, traga esta fé, fé que te agrada, fé que vai de encontro ao seu coração, fé que traz resultados, para que o teu nome seja exaltado no meio do teu povo. Em nome de Jesus que eu oro. Toda angústia, toda enfermidade, todo medo, toda incerteza, insegurança, toda preocupação, toda agitação, qualquer coisa, ó Deus, que venha roubar o teu agir no meio do teu povo, nós repreendemos isso no poder que há no nome de Jesus Cristo.
e tomamos posse, ó Deus, da vida que há em Cristo Jesus, pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.